Olá pessoal, tudo bem? Olha só, alguns dias atrás eu havia falado sobre um autor chamado William Penn, que era um autor que vivia na Inglaterra, que pensava numa forma de fazer com que os ingleses ultrapassassem a Holanda em desenvolvimento econômico. Então era o século XVII. No século XIX, há um autor com esse mesmo pensamento, só que no caso é um alemão chamado Friedrich List. Então, List aqui. Sistema Nacional de Economia Política. Esse livro aqui é da série Os Economistas, da Abril Cultural. Podem ver que vem aqui com outro autor, né, o Roger Giskin, com um texto aqui que não interessa tanto para a gente, né, porque o nosso tema aqui é a ideia do desenvolvimento econômico, né. Então, o que interessa mais aqui é o LIST, né, o Sistema Nacional de Economia Política. Por que que interessa? Pelo seguinte, o LIST se preocupava com a ideia de fazer a Alemanha, né, no caso na época a Prússia, aparecer como uma potência importante, né, na Europa e no mundo. Então o que incomodava? Incomodava o fato dos ingleses quererem propor o livre comércio, porque o livre comércio era bom para a Inglaterra, que já era desenvolvida, mas a Prússia, a Saxônia, Mecklemburgo, vários estados alemães não estavam preparados para competir com a Inglaterra no livre comércio. Então eles precisavam da proteção. Então o que, que vai acontecer? Nos anos 30 do século XIX, vai ser do List a ideia de fazer o Zollverein, que era a proteção aduaneira. Então o que, que era o Zollverein? Vou mostrar aqui para vocês no mapa. O Zollverein era pegar toda essa região aqui onde hoje é a atual Alemanha e proteger. Então, eles entre si não teriam taxas alfandegárias, mas se a Inglaterra tentasse exportar algum produto manufaturado para essa região, ela sim pagaria impostos, né? Então era a ideia de proteger a indústria da Prússia, né? Proteger a indústria desses países aqui que iriam se juntar e formar a Alemanha. Claro, na época eles não tinham ainda ali vislumbrado que iriam realmente se juntar, mas já estavam se unindo economicamente. Então, essa ideia do List, a ideia de você proteger o próprio mercado, acabou vingando. Essa obra dele, o Sistema Nacional de Economia Política, é de 1841. 30 anos depois, e aí o List já estava morto, 30 anos depois surge a Alemanha como uma nação poderosa na Europa, que em poucos anos, né, ali já no final do século XIX, competia com a Inglaterra, com os Estados Unidos e com o Japão pela soberania. Claro, a Inglaterra, no fim do século XIX, ainda era a nação mais poderosa, mas Estados Unidos, Alemanha e Japão estavam ali disputando o segundo lugar e com potencial de ultrapassar a Inglaterra. Então, a ideia do List acabou sendo vitoriosa, né? Acabou sendo frutífera, né? Então, esse é o recado do List: proteção do próprio mercado para o desenvolvimento da própria indústria, né? Claro, o List é um homem do século XIX. O List, por exemplo, quando olhava as Américas, principalmente a América Latina, né, com exceção dos Estados Unidos e Canadá, ele olhava a América Latina, olhava a África, a Ásia como lugares que deveriam receber o desenvolvimento a partir da Europa. Mas, se a gente pensar na questão dele desenvolver um pensamento para proteger o próprio mercado da Prússia e futura Alemanha, é uma coisa para ser levada em conta, né? Então, a questão aqui, né, do desenvolvimento econômico nacional é muito forte, tá? Então, basicamente, era isso que eu tinha para dizer. Obrigado.